Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre reprodução de seres vivos, focando na divisão celular e mais específico na meiose. Certinho? A gente vai relembrar o que a gente aprendeu na aula passada, que foi que os processos reprodutivos, eles são fundamentais, porque são através desses processos que os seres vivos eles vão conseguir gerar descendência através do compartilhamento do seu material genético, que além de gerar esses descendentes, eles também vão transmitir essas características para esses descendentes, tá? Então, é através da fecundação de um espermatozoide e de um ovócito primário que vai haver esse compartilhamento de material genético, gerando descendentes e transmitindo características genéticas. Mas é importante destacar também que a gente aprendeu sobre a estrutura da célula, tá? Eu queria relembrar aqui que a membrana plasmática, que é o que vai delimitar a célula, o citoplasma, que é onde vai estar mergulhado aqui as organelas e o material genético, e o núcleo, que é onde vai ser formado aqui o material genético. E que material genético é esse, Emerson? Muito bem, é o DNA, que é uma estrutura tridimensional formada por uma fita dupla hélice, que vai ter aqui na sua composição algumas proteínas, e essas proteínas estarão ligadas em uma fita de cromatina, tá? Essa fita de cromatina, em seu estado máximo de condensação, vai formar aqui o que nós conhecemos como cromossomos, tá? No DNA que vai estar aqui as informações genéticas, por exemplo, cor de cabelo, de olho, tamanho, tudo, tá bom? Nos DNA, nos cromossomos. Mas é importante também a gente relembrar que os seres que realizam a reprodução sexuada, que no caso é essa reprodução que há compartilhamento de material genético entre um espermatozoide ou um ovócito primário, existem aí dois tipos de células: as células somáticas, que são aquelas células que são responsáveis por produzir aí, por exemplo, células, por exemplo, do corpo, tá? As células epiteliais, por exemplo. E as células reprodutivas, que são aquelas células que vão ser responsáveis pela produção, por exemplo, do espermatozoide no homem e no ovócito primário nas mulheres. A gente vai iniciar falando dessa problematização para a gente entender o que a gente vai estudar na aula de hoje. Eu queria saber de vocês, por que os filhos eles possuem características de seus pais? De onde é que vêm essas características, como elas são passadas para os seus descendentes? E aí, eu acho que eu respondi essa pergunta no início da nossa aula, e a resposta é básica, é, no, é, no compartilhamento aí entre dois organismos da mesma espécie. Nesse cruzamento de dois organismos da mesma espécie vai haver um compartilhamento do seu material genético, e nesse compartilhamento eles vão poder gerar descendentes, e né, e eles gerando descendentes, eles vão poder transmitirem as suas características hereditárias para os seus filhos, para os seus descendentes, tá? Nós estamos aqui no caso dos borboletinhas, um macho e uma fêmea da mesma espécie, e eles vão cruzar, e a partir do seu cruzamento eles vão ter esses filhos. Esses filhos vão ter 50% de características da mãe e 50% das características do pai, tá bom? E aí nós temos o estudo da meiose, né, que é uma divisão celular, onde as células gaméticas, no caso, elas vão estarem preparadas para uma reprodução. Essa célula gamética aí, que pode ser tanto espermatozoide ou um ovócito, ela vai sofrer uma divisão reducional. E o que é uma divisão reducional? É bom vocês lembrar sobre isso. É uma divisão onde uma célula diploide, e o que é uma célula diploide? É uma célula 2N. Essa célula 2N, ela vai conter 46 cromossomos. Então, 46 pares de cromossomos. Uma célula diploide 2N. Ela vai ser dividida ao meio. Essa divisão reducional, ela vai dividir em duas células haploides, ou células N. Essas células haploides são células que vão ter metade dos cromossomos. E qual é a metade de 46? Muito bem, turma, é 23 cromossomos. E aí nós temos algumas fases aí na meiose,
que no caso é a meiose 1 e a meiose 2. Dentro da meiose 1, nós vamos ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na meiose 2, nós teremos prófase 2, anáfase 2, metáfase 2 e telófase 2. Mas antes da gente chegar na meiose 1 e na prófase 1, nós temos a intérfase. Essa fase, ela é onde os cromossomos eles são finos e compridos. O DNA ele vai começar a sua duplicação. Lembra que ele é uma fita dupla, então ele vai começar a se duplicar, formando as cromátides. O que são as cromátides? São partes do DNA, tá bom? E após essa duplicação do DNA, vai iniciar a divisão celular. E aí nós vamos entrar na prófase 1. A prófase 1 ela tem algumas subdivisões: a leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Mas o que eu quero que é importante para vocês aprenderem de início agora, porque vocês depois vão aprofundar esse conhecimento no ensino médio, mas o importante agora é vocês entenderem que na prófase 1 que os cromossomos eles vão começar a se condensar. E o que é essa condensação? Lembra que o cromossomo ele está aqui, ó, uma fita dupla hélice. O cromossomo ele vai começar a se juntar, se enrolar, se enrolar, se enrolar, até ele ficar bem juntinho, até ele ficar bem juntinho mesmo, até ele ficar bem condensado. Nisso, os cromossomos eles vão ficarem formando cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos são cromossomos que eles são parecidos, que são iguais. Seguindo aí dessa formação de cromossomos homólogos, esses cromossomos eles vão sofrer o crossing over aqui no paquíteno. E o que é o crossing over? O crossing over nada mais é do que a troca de pedaços do material genético do pai com o material genético da mãe. O crossing over ele é importante porque se não fosse por ele, os seres humanos eles já teriam sido extintos há muito tempo, porque qualquer doença poderia matar os seres humanos se não houvesse crossing over. Por quê? O crossing over ele vai garantir a variabilidade genética. E o que é a variabilidade genética? É o que torna os seres humanos diferentes. Então, por isso que as pessoas elas são resistentes a várias bactérias, a vários vírus, porque se elas fossem iguais geneticamente, qualquer vírus ou qualquer bactéria poderia matar toda a raça humana. Então, por isso que o crossing over é importante. Mas o que eu quero que vocês aprendam ainda mais da prófase 1 é que a carioteca e o núcleo eles vão se dissolverem e vai haver a formação dos centrômeros e a duplicação e também formação dos centríolos. Então, o que é importante para a prófase 1? Os cromossomos eles vão começar a se condensar e vai haver o crossing over, que é a troca de pedaços do cromossomo paterno com o cromossomo materno, e vai haver vai haver a dissolução da carioteca e do nucleolo. Eles vão desaparecerem. Vai haver a duplicação do centrômero e a formação do centríolo, ok? E a gente vai seguir para a próxima fase, que é a metáfase 1. A metáfase 1 é onde a membrana celular ela vai se desaparecer totalmente. Os pares dos cromossomos, perceba que os cromossomos agora eles vão ficar emparelhados, ó. Um par aqui, outro par aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, temos aqui os pares vão ficar emparelhados e eles vão ficar centralizados, ó. Vão começar a centralizar. É o que caracteriza a metáfase 1. Os cromossomos vão ficar emparelhados e vão ficar centralizados aqui nessa célula, ok? E eles vão estar no seu estado máximo de condensação. É isso que caracteriza a metáfase 1. Prosseguindo agora para a próxima fase, que é a anáfase 1. Na anáfase 1, cada componente desse par de cromossomos, ele vai ser puxado por esses centríolos e centrômeros. O centrômero vai se ligar ao centríolo e eles vão puxar agora cada um desses pares aqui, ó. Um par vai para esse lado, eles vão ficar migrar para uma dessas partes aqui dessa estrutura. Então, uma parte vai ficar aqui e a outra parte vai ficar aqui. Então, vão migrar, tá bom? É isso que caracteriza a anáfase. Os cromossomos eles vão migrar para essa parte mais periférica aqui da célula, para seguir para a próxima fase, que é
a telófase. E o que é a telófase, Emerson? A telófase nada mais é do que quando os cromossomos eles ficam menos condensados, tá? Eles vão começar a perceber a se desenrolar mais. Quando eles começarem a se desenrolar, a carioteca e o nucleolo eles vão se formar novamente e a partir daí vai começar a formação, a divisão citoplasmática que vai agora dividir a célula ao meio. E aí nós vamos ter uma célula diploide, porque no começo a célula era haploide, ela tinha 46 cromossomos. Agora a célula vai ser diploide, vai ter duas novas células, uma célula com 23 cromossomos e uma célula com 23, tá bom? Vai haver um intervalo da meiose 1 para a meiose 2 para prosseguir para a meiose 2. A meiose 2 ela é muito parecida com a mitose, porque a fase da mitose ela vai multiplicar o material genético e ele vai continuar com a mesma quantidade de material genético. Por isso que essa fase ela é chamada de equacional, a meiose 2. A meiose 1 era a fase reducional, a meiose 2 é a fase equacional, porque as quantidades vão permanecer. Vai multiplicar a quantidade de célula, mas a quantidade de material genético vai continuar a mesma. Então vamos entender mais sobre isso. Na prófase 2 é muito parecido com a prófase 1. O que vai diferenciar a prófase 2 da prófase 1 é que não vai haver o crossing over, mas vai haver o quê? A condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, tá? Ó, percebam, aqui são duas células, tá? Lá na meiose 2, na meiose 1, formou duas células haploides com 23 pares de cromossomos, e aí aqui vai haver a condensação novamente dos cromossomos e vai haver a duplicação dos centríolos, tá bom? Aí nós temos o centríolo se duplicando uma para esse lado e um centríolo para esse outro lado. Nessa célula do mesmo jeito, um centríolo para esse lado e um centríolo para esse lado, para seguir para metáfase 2. Lembrando que na prófase 2, a carioteca e o nucleolo também vão desaparecer, para poder os cromossomos eles ficarem aqui centralizados. Na metáfase 2, vai ocorrer isso. Os centrómeros já estão duplicados e os cromossomos eles não vão estar mais emparelhados, mas eles vão estar agora um abaixo do outro. Ó. Percebam, eles não vão estar mais emparelhados igual na metáfase 2. É o que caracteriza a metáfase. Desculpa, o que caracteriza a metáfase 2 é isso. Os cromossomos eles não vão estar emparelhados, mas eles vão estar um abaixo do outro. Na metáfase 1, os cromossomos eles estavam emparelhados. Na metáfase 2, não. Eles vão estar um abaixo do outro, tá? Para prosseguir para a próxima fase, que é a anáfase 2. Anáfase 2, as cromátides, elas vão ser separadas e vão migrar para um dos polos da célula. Lembrando que cromátide é uma das partes do cromossomo. Então, aqui, ó, temos uma cromátide e aqui temos outra cromátide. A anáfase 2 ela vai ser caracterizada porque os centríolos eles vão puxar, cada um desses centríolos vai puxar uma cromátide. Então, esse centríolo vai puxar 3 cromátides e esse centríolo vai puxar 3 cromátides. Da mesma forma aqui, esse centríolo vai puxar 3 cromátides e esse centríolo vai puxar 3 cromátides. Para prosseguir para a próxima fase, que é a telófase 2. A telófase 2 ela vai ser caracterizada pelo surgimento novamente da carioteca e do nucleolo, que são características da célula, e vão formar 4 células filhas haploides, tá? 4 células filhas. Lá na meiose 1 eram 2 células, uma célula mãe, duas células mães formando 4 células filhas, tá? Temos aqui, ó. Cada uma dessas células, ao final, vai ter 23 pares de cromossomos. Então, aqui vai ter 23 e aqui 23. Aqui 23 e aqui 23. No total, quando essas células elas sofrerem reprodução, elas vão formar 46 cromossomos. Porque vai se unir esses 23 pares do homem com os 23 pares da mulher para formar 46, para formar um novo indivíduo. Certinho?
E aí a gente vai ver a diferença entre meiose e mitose. E a diferença é que a mitose ela vai originar duas células filhas idênticas à célula mãe, enquanto na meiose vão ser geradas quatro células filhas com material genético diferente, porque houve o crossing over, a troca ali dos pedaços. Além disso, essas células filhas ainda vão apresentar metade do número de cromossomos da célula mãe. Na célula mãe tinha 46 e nas células filhas agora vai ter só metade, vai ter 23 pares. A meiose, ela é um evento, uma divisão reducional, ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos, as células filhas, e na mitose, a quantidade de cromossomos, o número de cromossomos da célula mãe entre a célula filha vai ser igual. Na mitose vai ocorrer a maior parte das células somáticas do corpo, né, como a produção, por exemplo, das células epiteliais, e já na meiose vai ocorrer somente na célula germinativa e nos esporos. As células germinativas, lembra que é aquelas células que vão estar lá nas gônadas masculinas, que no caso são os testículos, que vão formar os espermatozoides, e nas mulheres lá no ovário, que vai formar o ovócito primário. E aí nós temos aqui a diferença. A mitose, uma célula mãe vai originar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, e na meiose, uma célula mãe vai originar duas células que vai originar quatro, ao final dessa divisão, quatro novas células filhas com 23 pares de cromossomos, enquanto na mitose a célula mãe vai ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula filha. E na meiose, a célula mãe vai ter um número diferente, porque a célula mãe vai ter 46 e nas células filhas vão ter 23 pares. Caso vocês ainda tenham mais alguma dúvida, eu deixei esse vídeo para vocês. E vocês têm uma atividadezinha ao final dessa aula, ok? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp.